Infelizmente, eu digo infelizmente porque não deveria ter acontecido, mas aconteceu, que para a justiça é péssima. Mas STJ toma a única decisão que o STJ poderia tomar em relação ao ministro Marco Buzzi, sem que isso que eu esteja fazendo aqui seja um juízo de condenação. O que eu nunca faço, porque as coisas estão em apuração. Agora, que elas se mostram de uma gravidade imensa e que não havia outra coisa a fazer que não o afastamento, eu entendo que a defesa diga que acha a decisão excessiva, tal, e fica aí, que tem muita gente indignada, mas ele vai continuar a receber o salário. Eu vou explicar como isso funciona e em que circunstâncias se deixa de receber os proventos. Tá? Se deixam de receber os proventos, há sim as circunstâncias para isso. Nós vamos explicar tudo. Você está aqui para ter informações, formar juízos e se você se indignar é justo, mas não pode só se indignar, tem de pensar também. Né? Eu não faço jornalismo do isca, pega aí. A gente pensa tudo aqui. Que as acusações são gravíssimas, são. E não tinha outra coisa a fazer a não ser um dos tribunais superiores do país tomar a decisão que tomou, porque senão se desmoraliza mesmo, aí a coisa realmente é muito séria. STJ faz o óbvio e afasta o ministro Marco Buzzi por unanimidade. Vai lá. O Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira pelo afastamento cautelar do ministro Marco Buzzi, acusado de importunação sexual. Ele é alvo de 2 apurações após denúncias apresentadas por mulheres em depoimentos ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Na manhã de hoje, ele já havia apresentado um pedido de licença pelo período de 90 dias por motivo de saúde. Enquanto estiver afastado, Buzzi ficará impedido de utilizar seu local de trabalho, veículo oficial e demais prerrogativas inerentes ao exercício da função, segundo a decisão do STJ. A nota emitida pelo tribunal diz o seguinte: o Pleno do Superior Tribunal de Justiça, reunido em sessão extraordinária realizada nesta terça, deliberou por unanimidade pelo afastamento cautelar do ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, em sindicância já instaurada para apuração dos fatos a ele atribuídos. O afastamento é cautelar, temporário e excepcional. Todos vocês já sabem, há detalhes agora da acusação que lhe fez uma garota, uma moça de 18 anos, e ela, filha de amigos dele que estavam hospedados na casa dele, tem as circunstâncias aqui, mas apareceu uma segunda acusação. Tudo é muito grave. Só que esta vem acompanhada de uma questão, não é que ela seja mais grave, mas que aumenta a densidade das coisas horríveis, né? Porque, segundo a denúncia, eles estavam no ambiente de trabalho. A justiça. Vamos lá. A segunda acusação feita contra o ministro Marco Buzzi partiu de uma servidora que relatou o episódio de assédio sexual dentro do gabinete do magistrado. O fato de o caso ter ocorrido, segundo a denunciante, dentro das dependências da corte, selou a decisão unânime de afastá-lo do cargo. O relatório foi apresentado pelo decano, ministro Francisco Falcão, presidente da comissão responsável pela condução da sindicância. Ele substituiu Isabel Galotti, que se declarou impedida devido a laços familiares com Buzzi. Além de Falcão, compõem o grupo outros 2 homens, os ministros Raul Araújo e Antônio Carlos Ferreira. Isso. E vocês estavam vendo ali era o Buzzi, né? E tem um clima de perplexidade, né? Nem poderia ser diferente. Nessa terça, 3 ministros ouvidos reservadamente pela Folha afirmaram que o clima no plenário era justamente de perplexidade. Um deles classificou o relatório como avassalador. A posição de hierarquia entre a servidora e o ministro agravou a percepção dos colegas sobre a gravidade do caso. A opinião majoritária do STJ já era pela aplicação de uma punição ao magistrado mesmo antes do fim das investigações, mas foi intensificada após essa segunda denúncia. É claro que, enfim, é denúncia, mas é claro que, assim, se os 2 casos forem verdadeiros, um deles, 2 pessoas maiores de idade fora do tribunal, e eu não estou minimizando nada, hein? Estou minimizando nada.
Quem está aqui é pai de filhas, além de tudo. E ainda que não fosse filhos, eu ia ensinar, eu ia falar para eles como é que é o negócio. Mas eu só estou dizendo do meu comprometimento, que o que sempre falei às minhas filhas é o seguinte: não é não. Não é não, inclusive o não é não quando você fala para. Entende? Não é não. Não existe outro significado. Vai bem, Arthur? Não existe outro significado para o não que não. Uhum. Agora, existindo uma relação de hierarquia, e, portanto, fora de uma relação entre civis, em que não segue sendo não, mas se tem, além de tudo, a hierarquia, tem, na acusação ao menos, o uso do poder, então, para tentar impor a vontade ao outro. O que mais que a gente tem? Vai lá. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, ouviu a ex-servidora nesta segunda-feira. A denunciante ainda é terceirizada no STJ, mas não mais no gabinete de Buzzi. Outros 3 funcionários foram convocados a depor para o aprofundamento das apurações. O STJ voltará a deliberar sobre o futuro do magistrado ao fim dos trabalhos da comissão de sindicância que investiga os episódios. Isso acontecerá em uma sessão do plenário no dia 10 de março. Na semana passada, quando se falou de afastamento, não sei o quê, né, dos 32 votantes, o Og Fernandes, o Sérgio Cuquina, Raul Araújo, Regina Helena Costa, Isabel Galotti, não viram infração disciplinar no seguinte sentido: não aconteceu no ambiente da corte, o que pode ter aí uma questão penal, embora, com a devida vênia aos ministros, eu entendo o percurso que vocês fizeram, mas achei a escolha muito errada. Porque, não foi uma questão disciplinar no ambiente da corte, mas espera aí. Alguém que suspeitas bastante duras de que tivesse feito o que fez, nós estamos falando de um ministro da Suprema Corte. Votaram contra. Eles argumentaram, então, que o suspeito não teria relação direta, né? E nesta votação, 3 desses ministros não apareceram, né? A Regina Helena Costa, a Isabel Galotti e o Og Fernandes, né? Presume-se, pois, que Raul Araújo e Sérgio Cuquina votaram pelo afastamento, já que foi unânime. E agora vamos voltar ao primeiro caso. É um pouco mas, enfim. Tem o testemunho, a Folha teve acesso ao testemunho da garota que primeiro denunciou o ministro, o assédio, hospedada que estava na casa dele com familiares. Vamos lá. A jovem que acusa Buzzi de importunação sexual declarou à Polícia Civil de São Paulo que ele a conduziu para a área isolada de uma praia, a tocou sem consentimento e em seguida a aconselhou a ser menos sincera. A Folha teve acesso ao depoimento prestado pela jovem de 18 anos no último dia 14 de janeiro. Conforme o relato, o ministro e ela foram à praia enquanto os pais da jovem e a esposa, mulher do ministro, terminavam afazeres na residência. Após passarem um tempo na areia, Buzzi a teria convidado para entrar no mar e sugeriu que fossem para o lado esquerdo da praia, afirmando que ali o mar estaria mais tranquilo. A jovem estranhou a justificativa, porque achou que o mar não estava revolto onde eles estavam. Já dentro da água, em área funda, Buzzi teria perguntado a idade da jovem, em seguida teria comentado que estava com frio e apontado para um casal abraçado nas proximidades. Em seguida, conforme o relato, o ministro a puxou pelo braço, virou-a de costas e pressionou seu corpo contra o dela. Afirmou que a achava muito bonita. Quando ela tentou se soltar, ele a puxou novamente, segundo o documento. O que mais, Arthur? A jovem afirmou ter conseguido se afastar após algumas tentativas do ministro de puxá-la. Logo depois que a soltou, ainda de acordo com o depoimento, Buzzi afirmou: "Você é muito sincera, deveria ser menos sincera com as pessoas. Eu só vejo a relação com a sua mãe, mas você é muito sincera, deveria ser menos. Isso pode te prejudicar." Depois, ao saírem do mar, a jovem declarou que chegou ao guarda-sol, disse à mãe que precisava trabalhar, cobriu-se com uma toalha e correu para o condomínio. Lá contou o ocorrido ao pai, segundo o depoimento.
De novo, eu não estou asseverando o que aconteceu, sempre se toma cuidado. Agora, que é uma conversa típica, vamos esquecer, não é o ministro, que é uma conversa típica da assediador, né? Que a coisa do assediador é sequestrar a vontade do outro. Para depois o outro se sentir culpado, de algum jeito. Sem antecipar juízo, que se investigue tudo. Agora que as coisas estão bastante complexas, estão, né? Ele pediu afastamento médico, já falamos, tem detalhe aqui, vai. Antes da decisão do CNJ, o ministro Buzzi já havia pedido afastamento por 90 dias do tribunal para tratamento psiquiátrico e ajustes de medicamento. Ele está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde quinta-feira passada, após um mal-estar, de acordo com sua equipe. Ele tem histórico de intervenções cardíacas. E tem pessoas próximas a ele, uma vizinha, um primo, que diz que isso não teria como acontecer, porque ele teria uma deficiência nas pernas. Bom, não vou nem completar o raciocínio, quer dizer, né? Isso não impede assédio, né? Isso não impede assédio. O que diz a defesa? Vai lá, lamenta vazamentos e ele escreveu uma carta também aos pares, vai. Em nota, a defesa de Buzzi classificou o afastamento como desnecessário, sobretudo diante da inexistência de risco concreto à rigidez procedimental na investigação e também porque o ministro já se encontra afastado para o tratamento médico. O texto acrescenta que a medida forma um arriscado precedente de afastamento de magistrado antes do crivo do pleno contraditório. O STJ também marcou para 10 de março essa sessão, como a gente informou, para deliberar sobre as conclusões dessa sindicância aberta pelo tribunal, para analisar as acusações contra o ministro. Em uma manifestação anterior, a defesa já havia afirmado que ele não cometeu qualquer ato impróprio, como será possível demonstrar oportunamente no âmbito dos procedimentos já instaurados. Vamos lá, como sabe a defesa, o afastamento ilegal não está sendo tomado pela instância que pode fazê-lo. É claro que Vamos lá, aqui é muito importante a gente pensar na justiça como um sistema. É claro que o contraditório é importantíssimo. Agora, imaginar que diante de duas acusações com essa gravidade, né, o ministro pudesse continuar a despachar normalmente, isso afeta a dignidade da própria justiça. Não. Como assim? Né? Não tem como não afastar. Né? E certamente haverá o espaço para o contraditório, se for o caso então, e se evidenciar que não, mas as coisas se adensam e até onde sei, dificilmente o ministro escapará da aposentadoria compulsória. Ele escreveu uma carta aos seus pares, dizendo que é inocente. Leiam para mim os trechos que estão em preto aí, por favor. Caros colegas, creio que nos procedimentos já instaurados demonstrarei minha inocência. Tenho quase 70 anos de idade, trajetória pessoal e profissional ilibadas, casamento feliz de 45 anos que frutificou 3 filhas amorosas e minha família está coesa ao meu lado. Jamais adotei conduta que envergonhasse a família ou maculasse a magistratura. Esse histórico não é invocado como prova de inocência, mas como elemento relevante de coerência biográfica, o que clama por cautela redobrada na apreciação das graves acusações. Agradeço àqueles que me franquearam o benefício da dúvida, confio que por meio da apuração técnica e imparcial os fatos sejam plenamente esclarecidos. É isso que se espera que aconteça, claro, uma apuração. Agora, como não havia testemunhas, né, a ser assim, quase nunca o assédio ficaria evidente, né? Precisaria haver uma razão forte o bastante, aí vai ser preciso trabalhar com detalhes, etc., para que houvesse razão para que uma menina, uma garota que pertence ao círculo quase familiar do ministro, de amizades ali, e uma outra servidora tivesse razão. Qual razão? Né? Pessoas que nem se conhecem, não se comunicam, não se falam.
Vamos lá. Em que caso o acusado deixará de receber proventos? Nós vamos falar. Ele continuará a receber por enquanto. Eu sei que isso gera indignação em muita gente. E eu vou explicar aqui por que é preciso, sim, cautela, mesmo quando você acha que aconteceu e você acha o caso horrível. E não significa que o ministro vai receber para sempre, porque é uma hipótese, talvez bastante provável, de que aconteça uma outra coisa. Vamos lá, vai. Bom, Reinaldo, apesar de estar impedido de frequentar o gabinete, utilizar o veículo oficial ou exercer qualquer prerrogativa do cargo, o ministro continuará recebendo o seu subsídio mensal integral, atualmente fixado em R$ 44.047,88. A manutenção do pagamento ocorre porque, segundo a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o afastamento preventivo durante a fase de investigação não permite a interrupção do salário base, uma vez que ainda não há uma condenação definitiva. Destaque-se que, paralelamente, o caso é acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal, onde ocorre a investigação criminal devido à prerrogativa de foro do ministro. Presta atenção aqui. Os juízes, quando são compulsoriamente aposentados, vale o bem, Arthur, se não houver uma condenação criminal, uma coisa ali, um erro grave de procedimento, uma falha, uma infração ética grave que pode... Porque você pode ter uma infração ética não dolosa, porque senão não seria código de ética o troço, seria um código penal, vale. Né? Sim. Mantém-se o salário, porque, veja, o juiz é uma figura muito importante numa democracia. Quantas são as pessoas que não gostam das decisões dos juízes e, portanto, o risco de que possa haver alguma armação, o risco de que o juiz não se sinta à vontade para decidir, temendo uma punição. Então, tudo isso faz com que se mantenha o pagamento, mesmo em casos em que a aposentadoria é compulsória. Agora, se houver condenação criminal, aí deixa de receber. Né? Vamos ver como as coisas caminham. Acho que a situação do ministro é muito difícil e é, claro, trágico que isso aconteça no ambiente da justiça. Enfim, né? A justiça, afinal de contas, é quem tem o direito de errar por último, não é mesmo? E se há isso que nós estamos vendo, as coisas realmente são muito complicadas. Né? Não, o STJ não tinha o que fazer a não ser tomar essa decisão.